Partir à descoberta da história, dos monumentos e das tradições do Ladoeiro foi a proposta de um workshop organizado pela Junta de Freguesia e que contou com a presença do professor Romeiro Carvalho. Dezenas de pessoas aceitaram o desafio e foram guiadas pelo investigador natural do Ladoeiro numa visita ao património histórico-cultural daquela freguesia. Na sessão de abertura, o presidente da Câmara, Armindo Jacinto, enalteceu a importância destes estudos para que as suas investigações fossem passadas a livro, que contaria com o apoio da autarquia para a respectiva edição. O presidente da Câmara salienta que a diferença é a grande riqueza do Concelho da Idanha. Este passeio, direi eu, o workshop, este passeio pelo Ladoeiro, irá com certeza trazer-nos mais riqueza e faço desde já um desafio ao António que depois queira escrever. A Câmara está disponível para ajudar a publicar, como temos feito com os nossos investigadores no Concelho de Idanha, porque é depois estas recolhas, isto que fica escrito, que deixaremos, obviamente, às gerações futuras, mas que serão instrumentos de trabalho para criarmos produtos turísticos. Desta forma, termos argumentos que sustentam as nossas estratégias de desenvolvimento. Também o presidente da Junta de Freguesia do Ladoeiro, Gonçalo Costa, sustentou a importância destes eventos para o reavivar da memória e das tradições locais. A iniciativa foi excelente, foram 4 horas, parece que não, foram 4 horas, das 2 da tarde até às 6, em movimento pelas ruas da freguesia, pelos locais mais marcantes da freguesia, e no final achamos que foi uma excelente iniciativa. Basta olhar para a cara das pessoas e ver o sorriso de satisfação e terem gostado, penso eu, de tudo aquilo que se passou e aquilo que aprenderam, aquilo que descobriram durante estas 4 horas numa tarde, com um bom tempo, felizmente, aqui no Ladoeiro. O professor Romeiro Carvalho revela também as novidades, sobretudo, que se prendem com as origens do nome da freguesia do Ladoeiro. Hoje vou revelar algo que é pouco conhecido, está pouco divulgado, mas que é extremamente importante, nomeadamente para terras, para aldeias que gostem da sua história, mas que não tenham monumentos como algumas têm. A nossa só tem uma fonte grande e dá a ideia que não tem história, como se as pessoas não vivessem, não chorassem, não rissem, não semeassem, não colhessem. Ora, isso sempre aconteceu, com monumentos ou sem monumentos. E então o que é que acontece? Não há monumentos, aqueles tradicionais monumentos, casas da Câmara, pelourinhos, etc. Mas temos uma fonte grande, 1571, que é um marco, mas eu vou provar que essa fonte é um marco histórico monumental, porque muitos séculos antes, talvez 8 séculos antes de Cristo, o nosso ribeiro mantém uma história ligada à Fenícia e a Canaã. Ou seja, penso que, através da análise toponímica dos nomes, provando que são fenícios ou cananitas, houve aqui um culto do século VIII até ao século I a.C., talvez até ao século IV depois de Cristo, que é quando os cristãos começam a perseguir as outras religiões ditas pagãs. Portanto, esse templo, esse santuário, permaneceu talvez até ao século IV. E foram os fenícios ou cananitas que deram nome a isto tudo. Porquê? Porque os cananitas, os fenícios, fundaram Cartago, como sabem, e de Cartago vieram para a Península Ibérica e durante 200 anos aliaram-se aos lusitanos para combater os romanos. E essa luta foi uma guerra extremamente difícil, extremamente diabólica, passa a expressão. Os lusitanos, comandados por Viriato, venceram várias vezes os romanos, mesmo em campo aberto, e os romanos eram uma máquina infernal de guerra naquela época, portanto não eram aquele povozinho que andava para lá para lá, era muito mais do que isso. E durante esses 200 anos venceram várias batalhas, mas foram sempre vencidos quase sempre à traição. Quando em 102 acaba a Terceira Guerra Púnica, os romanos conquistam a Península Ibérica, demoraram 2 séculos, com 120 mil homens, 2 séculos a pacificar a Península Ibérica, com 120 mil homens, e Júlio César pacificou a Gália em 7 anos, só com 70 mil. Vejam bem quem é que eram os lusitanos. E é interessante que nós dizemos lusitanos, e temos 4 ou 5 estudos acerca dos lusitanos, até bastante mal feitos. Não, quer dizer, dizemos que gostamos dos nossos avós, gostamos dos lusitanos e não há estudos sobre eles. Ora bem, o que é que terá acontecido? O que terá acontecido é que
depois dos romanos vencerem os lusitanos e os cartagineses, tentaram ocultar, fazer desaparecer toda a cultura fenício-cartaginesa e lusitana. Durante a tarde, escutaram-se relatos históricos junto de vários monumentos e locais emblemáticos da freguesia do Ladoeiro. Visitou-se a casa onde morou o famoso ladrão José Tomé, a Fonte Grande, a Capela do Espírito Santo, a Fonte das Pias, que até inícios do século XX foi uma das principais zonas de pastos comuns e campos, e ainda o Cemitério Velho e a Igreja Matriz. Aqui morou, naquela casa, o número 17, e creio que tinha aqui mais outra porta, portanto, vamos lá ver. Aquela porta 17, e aqui estava uma casa que não tinha portas. E aquela casa 17, que é mais um bocado desta, morou aqui o maior ladrão do Ladoeiro dos finais do século XIX, princípios do século XX, mas aqueles grandes ladrões de Lisboa, etc. O Zé do Telhado, etc. Viveu aqui, Zé Tomé. Isto é uma investigação minha que também está publicada de 98. O Zé Tomé viveu aqui e esta casa tinha, não sei se ainda tem, mas tinha duas portas, uma aqui e outra na outra rua. Estava ele com a mulher e os filhos, e claro que a Guarda Republicana já cá estava, andava à caça dele. E apanhou aqui 2 militares aqui, nesta porta, 2 militares do lado lá. A mulher ficou, sabe lá Deus como, o Zé Tomé também. E nessa altura, eu ainda criança lembro perfeitamente, só existia esta casa, não é esta nova, é velha, e tudo o resto não existia nada. Eram quintais e furdas. A gente via tudo pela cima, não havia casa nenhuma. Pelo menos desde o século VIII a.C., existiu aqui um santuário dedicado ao deus Moloch, fenício-cananita cartaginês, a quem em dias especiais, em épocas especiais de crise, de guerra, de epidemias, de contínuos anos de más colheitas, eram sacrificadas crianças. O meu deus Moloch tinha os braços articulados, colocavam a criança nos braços, nas mãos, ateavam um fogo na barriga e depois fechavam a criança para a boca e era queimada viva. Durante muitos séculos nós não tínhamos nenhum local público de passagem, exceto a fonte. A fonte era o local primordial de passagem de público. Eram aí que eram feitos que os homens conheciam as meninas, o Jacó conheceu a sua mulher e era nas fontes que os pais, os patriarcas, casavam os filhos. Porque até 1182 não existia sacramento de casamento. Como é que Inês de Castro casou com Dom Pedro I? Ele diz que sim, ela diz que sim, havia 2 testemunhas, está feito o casamento. A geografia sagrada, tal como a história, não tem nada a ver com a geografia real. Às vezes tem pontos comuns, mas isso é por acaso. A geografia sagrada, por exemplo, vamos dar um exemplo. Na geografia sagrada, o centro do Ladoeiro foi sempre este. Na geografia real, geométrica, traçando um compasso, se calhar até a praça. Assim, norte, sul, este, oeste. Mas para marcar o espaço horizontal não basta, é preciso o centro. Por isso é que temos aqui o centro. Norte, sul, este, oeste, centro. As procissões, todas elas, têm muitas funções. Uma função das procissões é nós mostrarmos a gravata, o fato, o vestido, o penteado, ou seja, serve de palco. A segunda função é nós mostrarmos o poder, por exemplo, a Sua da Santa Casa de Misericórdia leva para mostrar a toda a gente que é mais a saber, ou então o outro da Confraria do Espírito Santo vai regulando as mulheres para irem em fila, sai da igreja, passa
Rua do Sá, Avenida Misericórdia, Rua da Misericórdia, Rua da Igreja. E depois entra na igreja. Portanto, este circuito, além de tudo, todas estas funções, tem a função de apropriarmos-nos do nosso cerco do povoado através da santificação do mesmo. Eu explico. A minha tese que existe um círculo protetor, uma muralha simbólica, religiosa, que serve de defesa contra os ataques do inimigo, sejam homens, mulheres, seja o diabo ou os espíritos. E então percorre-se várias vezes ao longo do ano esse circuito, levando o santo protetor às costas. De tal forma isto é poderoso, que há 20 anos, quando estive na Senhora do Castelo, em Monsanto, os 4 homens que levavam o Andouro do Nosso Senhor do Castelo, levaram o Andouro por cima da muralha, sujeitos a cair e a escavacarem-se todos. Isto é verdade. Tanto que é verdade que, em muitos castelos, sobre a porta do castelo, está uma santa ou um santo, para proteger. Há muitos séculos atrás, as muralhas eram construídas sob sacrifício humano, para proteger, vivificar as muralhas e as portas. Nós apreendemos conhecimento utilizando o cérebro, mas nós apreendemos, está provado cientificamente que o homem e a mulher aprendem mais e mais depressa corporalmente, pelo corpo. Se eu estivesse a falar o que falei na sala da Junta de Freguesia, vocês não aprendiam nem a 10ª parte do que aprenderam estando aqui. Chama-se isso fazer trabalho de campo, e só assim é que se aprende. E esta é a grande vantagem que eu tenho enquanto mestre e doutor em Sociologia, face à licenciatura em História. Quando eu fiz a licenciatura em História, era um barra, não havia biblioteca, não havia arquivo que me desse medo, mas não conseguia fazer trabalho de campo, não conseguia fazer entrevistas. Fico contente por ver que, não sendo uma multidão imensa, mas que há um grupo considerável. Um padre escreveu, era licenciado em Direito, escreveu um livro no centenário das aparições, que tem de Nossa Senhora 1324 invocações diferentes, desde Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Silva, Nossa Senhora da Azinheira, Nossa Senhora do Bom Despacho, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora isto, 1324 invocações. A esmagadora maioria delas está relacionada com a fecundidade e fertilidade dos campos, das mulheres e dos homens. Porquê? Porque foi sempre a maior preocupação do povo até há bem pouco tempo.